Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre o Estatuto do Torcedor e sobre um problema grave que vem atingindo a capital paraibana: a invasão de áreas públicas que integram a reserva da Mata Atlântica e estão localizadas no Polo Turístico Cabo Branco. Nesta edição, nós também preparamos para você uma matéria para explicar como ocorre a escolha do chefe do Ministério Público da Paraíba. No estúdio, vamos receber o promotor de Justiça, Ricardo Medeiros. Ele vai falar sobre o trabalho que vai ser desenvolvido por uma promotoria que foi criada há pouco tempo, a Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos. Fique com a gente, o MPTV está no ar. No próximo dia 29 de julho será realizada a eleição para formar a lista com o nome dos 3 candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça que forem mais votados pelos promotores e procuradores de justiça da instituição. A seguir você vai ver uma reportagem que explica como é escolhido o novo chefe do Ministério Público Estadual. Você sabe como é o processo de escolha do chefe do Ministério Público do Estado? Não sei, não. Não conheço e nem sei como é feita a escolha. Infelizmente não sei. A cada 2 anos, o Ministério Público Estadual passa pelo processo de escolha de um novo procurador-geral. É o chefe do Ministério Público Estadual que promove ações diretas de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais. Promove a execução de leis de ordem ou de decisão judicial. Promove ações contra governador, deputados estaduais, juízes estaduais, prefeitos e membros do Ministério Público. Encaminha ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público. Estabelece a divisão interna dos serviços das procuradorias e promotorias de justiça, entre outras atribuições. O processo de escolha do Procurador-Geral é composto por várias etapas. Primeiramente, é constituída uma comissão eleitoral, como determina a nossa lei orgânica, para o fim de fazer a recepção dos votos, e essa mesma comissão é transformada em comissão apuradora desses votos que foram recepcionados. O processo de escolha é através do voto plurinominal. Nós temos 220 eleitores, cada um desses eleitores tem direito a escolher até 3 candidatos. No final, serão apurados os votos e os 3 mais votados constituirão a lista tríplice que será encaminhada a Sua Excelência o Governador do Estado para o fim de nomeação do Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2015-2017. O processo de disputa do cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2015-2017 teve início neste mês de julho. A comissão eleitoral é presidida pelo Procurador de Justiça Doriel Veloso Gouveia. As inscrições dos candidatos aconteceram durante os 15 primeiros dias deste mês de julho. Pode se candidatar todos os membros do Ministério Público que contem com mais de 5 anos na carreira ministerial e que contem mais de 30 anos de idade. O mandato do Procurador-Geral de Justiça é de 2 anos, sendo permitida uma recondução para mais 2 anos. Ao todo, foram formalizadas 6 candidaturas para o biênio 2015-2017. Logo no primeiro dia foram registradas as inscrições dos promotores de justiça João Geraldo Carneiro Barbosa, Amadeu Lopes Ferreira e Adrio Nobre Leite. No último dia 6, o promotor de justiça Carlos Romero Láurea Paulo Neto também se candidatou para o cargo de chefe do MPPB. O atual procurador-geral Bertrand de Araújo Asfora formalizou sua candidatura de reeleição no último dia 13. O 6º e último candidato, o promotor de justiça Antônio Hortêncio Rocha Neto, fez seu registro de inscrição no último dia 14. As eleições vão acontecer no próximo dia 29 de julho, aqui no auditório do edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A apuração vai acontecer logo após o fim da votação. Os 3 mais votados integrarão a lista tríplice, que tem como critério de desempate o tempo de carreira, o tempo de serviço público prestado ao Estado da Paraíba e, por fim, a idade.
Após a definição da lista tríplice, o Ministério Público tem 3 dias para encaminhar a lista para o governador do estado, que terá um prazo de 15 dias para nomear um dos 3 indicados. Caso não haja nomeação dentro desse prazo, o primeiro colocado da lista assume o cargo de procurador-geral. A solenidade de posse acontecerá no dia 29 de agosto, em local ainda a ser definido. Há 12 anos, o Brasil passou a ter uma legislação específica para proteger os direitos dos torcedores. Apesar disso, temos visto casos de violência e problemas na infraestrutura nos estádios. O assunto foi debatido em João Pessoa em um simpósio realizado pelo Ministério dos Esportes com o apoio do Ministério Público Estadual. É o que você confere agora. Assim como muitos brasileiros, o conferente Alisson Bezerra é apaixonado pelo futebol. Considerando o estádio um lugar seguro, o torcedor do Botafogo da Paraíba costuma aproveitar os finais de semana para reunir a família no estádio para torcer pelo seu time. Eu acho um local seguro, sempre vai ter aqueles que gostam de vir para bagunçar, mas aí a polícia militar com a polícia do choque está aí para intervir. Eu acho um lugar seguro, dá para vir, um lugar perto de todo mundo, lugar do bairro do Cristo, um lugar bom de vir. Comecei a frequentar em 2008. Eu acho que antigamente era pior, hoje em dia está melhor, a segurança hoje está melhor. Givanildo Ferreira também costuma trazer o seu filho para acompanhar de perto os jogos do seu time do coração. Por ser comerciário, trabalho aos domingos, sempre quando tem uma folga no domingo a gente está presente aí, marcando presença, e a segurança não tenho que reclamar não, porque dos últimos jogos que eu vim, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Conhece os direitos e deveres do torcedor? Mais ou menos, né? Mas pelo que alguns direitos e deveres a gente procura fazer também a parte da gente, entendeu? Não trazer bebida alcoólica e vir dar exemplo, né? Principalmente para as crianças, que é o futuro da gente também, né? Assim como Givanildo, boa parte dos torcedores prezam pelo bom senso nas suas atitudes para fazer dos estádios um local seguro. Mas todos os direitos e deveres que buscam garantir isso estão previstos na Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, mais conhecida como Estatuto do Torcedor. Entre outras coisas, a lei prevê assistência médica para todos os presentes no evento esportivo em curso, além da segurança necessária nos estádios. Sobre esse tema foi realizado aqui em João Pessoa o Simpósio de Prevenção da Violência nos Eventos de Futebol. A atividade foi realizada pelo Ministério do Esporte. O objetivo é justamente ampliar a discussão e o debate em torno de possíveis ações a serem desenvolvidas em conjunto por todos os atores que envolvem a cadeia preventiva da violência no futebol. Esse é um simpósio de suma importância, nós reunimos diferentes representantes de várias partes do Brasil, da região Nordeste. Nós entendemos que o resultado será muito importante em termos de conteúdo para a elaboração de políticas públicas. João Pessoa tem uma importância estratégica dentro da região Nordeste, mesmo porque todos os estados nós temos a incidência de torcidas acaloradas, que têm paixão, demonstram amor pelo seu clube, então nós não poderíamos deixar de passar por João Pessoa. O evento contou com o apoio do Ministério Público da Paraíba. Olha, nós tínhamos essa intenção de trazermos à Paraíba um debate sobre o Estatuto do Torcedor, principalmente no que tange ao combate à violência nos estádios. E tivemos a felicidade do Ministério dos Esportes entender a nossa preocupação e trazer para cá para que nós possamos discutir com todos os atores envolvidos no problema, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, CREA, enfim, a parte dos responsáveis pelos estados. Através do Comitê Estadual de Prevenção à Violência nos Estádios, o Ministério Público da Paraíba já atua nessa busca por mais segurança nos eventos esportivos aqui no estado. Hoje nós temos um problema sério, que já está sendo melhorado muito, é que havia designação de jogos para estádios que não apresentassem sequer os laudos. Mas diante de uma atuação incisiva nossa, esse quadro já vem se modificando, e modificando também pela mudança de comportamento e de entendimento da administração da Federação Paraibana de Futebol, que entende que deve haver parceria. E isso é o que vem cada vez mais fazer com que o nosso futebol, principalmente, ele melhore e nós tenhamos grandes espetáculos aqui no estádio. Outro tema discutido durante o simpósio foi a criação de um sistema de monitoramento de segurança nos estádios. O Ministério do Esporte, em parceria com o Ministério da Justiça,
está fazendo a CONSEG, na verdade, que é a Comissão Nacional de Prevenção, Violência e Segurança nos Espetáculos Esportivos. E uma das ações principais, depois de uma conversação e um diálogo em todo o Brasil, é promover uma política pública de integrar informações e ter uma inteligência e monitoramento de dados, né, para que consiga saber pontos específicos de confusão, né, saber se uma torcida organizada ou outra está marcando uma briga fora do estádio, dentro do estádio. Então é muito importante e, na verdade, é um conceito unânime em todo o Brasil de que é necessário esse sistema de monitoramento dos estádios. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Apenas 7% de toda a Mata Atlântica que existia no Brasil ainda sobrevive. Parte dessa rica floresta está localizada no polo turístico Cabo Branco, em João Pessoa, e integra uma área ambiental, que é de preservação permanente. O problema é que nas últimas décadas essas áreas públicas passaram a ser alvos de invasões, feitas principalmente por proprietários de granjas e até mansões. O problema levou o estado da Paraíba a adotar medidas para reaver essas terras. Uma dessas ações foi solicitar o apoio do Ministério Público nesse trabalho. É o que você confere agora na reportagem especial. O projeto do Polo Turístico Cabo Branco foi lançado há quase 3 décadas com o objetivo de atrair investimentos para a construção de hotéis através de parcerias público-privadas. Com o abandono tanto por parte do Estado quanto por parte de empresas, o projeto passou mais de 20 anos parado. Com a retomada nos últimos anos, o Estado concluiu as obras para garantia de vias de acesso, energia, iluminação, abastecimento d'água e o sistema de esgoto. E uma vez concluída toda essa infraestrutura, o governador notificou a iniciativa privada, as pessoas que, na época, haviam atendido ao edital público de chamamento para investidores, e essas pessoas foram convocadas a trazer essa documentação para que pudessem tomar conhecimento de que o Estado concluiu a sua parte e que, doravante, o prazo previsto para a construção dos empreendimentos pela iniciativa privada passaria a fluir. Para você ter uma ideia, a previsão global do polo turístico é de um incremento de cerca de 8 mil leitos a mais. Quase que dobramos a capacidade hoje existente. E vejam vocês que esses hotéis surgirão fora da malha hoje ocupada. Nós sabemos que o problema de mobilidade, o problema de adensamento urbano, de falta de planejamento é muito grande em nossa cidade, entendeu? Então, se você traz esse incremento de 8 mil leitos para dentro da área já ocupada, você teria uma superposição, você teria uma piora imensa aí nessa qualidade de vida dos residentes. E o turismo, muitas vezes, ele evolui no sentido inverso da qualidade de vida. E no nosso caso, não. Tentando colocar o projeto do Polo Turístico Cabo Branco novamente em andamento, um outro problema tem resultado em esforços de diversas secretarias e órgãos do governo estadual. São as ocupações ilegais.
A área pertence à empresa paraibana de turismo, PBTur, e conta com reservas de Mata Atlântica. Neste mês de julho, o Estado deu início às operações para a retirada dos invasores da região do Polo Turístico de Cabo Branco. Além de 85 famílias em situação de vulnerabilidade social, a ação detectou a instalação de residências de luxo. A água que abastecia essas localidades, por exemplo, seria retirada aqui das proximidades do centro de convenções. O que mais chama a atenção são os casarões de luxo construídos sem nenhum tipo de permissão na região próxima à praia. A retirada das construções irregulares está sendo realizada pela SUDEMA. Nós fomos realizar essa operação, tivemos cuidado de fazer uma coisa. Verificar, cadastrar primeiramente, porque quando soubessem que estava cadastrando, a especulação corre para cima. Que aquela ocupação ali não é só desarranjo social. Existe o desarranjo social, mas existe uma ocupação ostensiva por parte de pessoas de posse. Existem casas de primeiro andar, casa com piscina, área de 40 por 60. Era um verdadeiro loteamento. O governo tem o dever e a obrigação de reabilitar a propriedade pública, que é nossa, é sua, é minha, é do Câmara, e devolver à sociedade, como forma de apropriação, como forma de contemplação, como forma de preservação. O pedreiro Rosenildo da Silva mora em uma das áreas pertencentes ao polo turístico há aproximadamente 15 anos. De acordo com ele, as desapropriações que foram realizadas não contaram com nenhum cuidado para a relocação das famílias carentes que moram por lá. Eles chegaram notificando a SUDEMA, o IBAMA, a Polícia Militar, veio todo aqui. Chegou notificando a gente, dizendo que a gente tinha um meio daqui. Aí quando veio no outro dia, veio aqui, demolindo tudo, desvastando tudo. De plantação que a gente tem aqui, que a gente gosta de plantar uma macaxeira, uma batata, um inhame, coisas que a gente comer, né? Eles vieram devastando tudo. Aí a igreja que tinha ali, uma igreja da gente orar, tudo mais, eles derrubaram tudo, demoliram tudo. Quem não tinha casa dentro, demoliram tudo. Inclusive aquela casa ali foi demolida com família dentro. Quando o cabo chegou, ele já estava demolindo tudo. Aí o trator foi e se retirou. E a gente está aqui, ao Deus dará, né? Após a operação que aconteceu no início deste mês de julho, o Ministério Público da Paraíba foi acionado pelo Estado para acompanhar a retomada das áreas públicas ocupadas. É interesse do Procurador-Geral de Justiça levar o caso aos órgãos de execução do Ministério Público e interessa ao Ministério Público especificamente os seguintes eixos de atuação. Há a questão do patrimônio público, efetivamente, porque aquilo é área pública que foi invadida irregularmente. Quer por famílias que estão ou estejam em situação de vulnerabilidade, quer por grileiros, efetivamente, que estão ali para reservar terrenos para negócio, né? Então essa área interessa ao Ministério Público. Interessa ao Ministério Público a questão ambiental, porque houve naquela área um desmatamento de proporção gigantesca, né? Segundo as fotos que nós vimos colhidas através de drone, né? Então temos esse eixo de atuação. Um terceiro eixo de atuação diz respeito também à questão criminal, que envolve o quê? O furto de energia e o furto de água, que estavam naquela área ali, inclusive sendo retirado de forma clandestina do próprio centro de convenções. E um quarto eixo de atuação possível, que eu vislumbro de atuação do Ministério Público, de respeito às famílias que estão em situação de vulnerabilidade. É importante que não se cometa o crime ambiental, que seja aquela área recuperada, que o patrimônio público esteja salvo, mas é importante também que as famílias que foram cadastradas previamente, elas tenham um tratamento especial, né? Se dê um tratamento especial a essa família, relocando essas famílias em habitações com dignidade. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça, Ricardo Medeiros. Ele vai falar sobre a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais
casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O sistema prisional é um dos maiores desafios do Brasil. Questões como o descumprimento da lei de execução penal, a superlotação, as rebeliões, a presença de drogas em cadeias e presídios e o fato de detentos continuarem comandando o crime de dentro das penitenciárias são situações que evidenciam falhas desse sistema. O problema levou o Ministério Público da Paraíba a criar uma promotoria especializada. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça da tutela coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos, Ricardo Medeiros. Promotor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bruna, né? Boa tarde a todos do MPTV e agradecer a gentileza do convite, né? É a primeira vez que nós nos dirigimos aqui ao estúdio para falar dessa promotoria nova aqui do nosso estado. Vamos começar na entrevista explicando ao telespectador por que o Ministério Público paraibano decidiu criar essa nova promotoria. Essa promotoria de justiça da tutela coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos aqui em João Pessoa, ela já é um anseio, né, antigo do nosso Ministério Público, e esse anseio ficou mais aflorado, ficou mais evidente com a visita que a comissão especial do Conselho Nacional do Ministério Público, a comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, realizou aqui no estado no ano 2013, né, quando eles vieram e visitaram, através de uma comissão especial, já falado, a penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, conhecido como Roger, e a penitenciária Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, a PB1 e a PB2. Ao final, Bruna, dessa visita, é emitido um relatório com conclusão. E nessa conclusão desse relatório, dessa comissão especial, eles sugeriram ao nosso Ministério Público do Estado a criação de uma promotoria especializada que tutelasse a proteção coletiva dos encarcerados aqui no Estado. Até porque nós temos aqui no nosso Estado as promotorias criminais de execução penal, mas nós não tínhamos ainda uma promotoria especializada na tutela coletiva do sistema prisional. Promotor, o que vai diferenciar a atuação da promotoria da tutela coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos das outras promotorias de execução penal? Aqui em João Pessoa nós temos 3 promotorias específicas na área de execução penal, né? A primeira promotoria, a segunda e a terceira. Essa promotoria nova, ela não é uma promotoria de justiça criminal, ela é uma promotoria de justiça da Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos, ou seja, ela não atua na esfera criminal, ela não atua com o processo que diz respeito à execução penal propriamente dita, né? É uma promotoria especializada na tutela coletiva. Exemplo, ela vai observar, nós vamos observar se está havendo uma violação dos direitos do preso, né, em determinados presídios, né? E atuar na esfera judicial e extrajudicial, mas não na esfera criminal. A sua promotoria terá atuação apenas aqui em João Pessoa? Essa promotoria, Bruna, ela foi criada pela Lei 10.418, né, de 12 de janeiro de 2015, quer dizer, uma promotoria nova, e ela ficou um tempo sem ser regulamentada. Então, nós esperamos aí, em abril deste ano ainda, as atribuições desta promotoria nova, as atribuições foram regulamentadas pela resolução do nosso Colégio de Procuradores, a resolução 001 de 2015, e ela traz especificamente, não é, as atribuições e a função que o promotor de justiça que esteja à frente desta promotoria, que seja o titular, ele vai desempenhar
e ela dista totalmente das demais promotorias específicas de execução penal, conforme nós falamos. Promotor, recentemente o senhor visitou a promotoria da tutela coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, que é um dos estados com a maior população carcerária do país. Qual o objetivo dessa visita? Quando nós assumimos essa promotoria, a nossa primeira preocupação, né? Vamos buscar das fontes que nós temos. E aqui no estado da Paraíba, nós adotamos, né, o modelo carioca. Né? Nós adotamos, depois dessa visita da comissão do Sistema Prisional do Conselho Superior, do Ministério Público, a própria criação da lei, nós adotamos o modelo do Rio de Janeiro. Então, desde o início, era a nossa preocupação fazer uma visita àquele estado, né? Um estado que tem uma população carcerária, tem um problema sério de população carcerária. Nós também temos aqui, mas logicamente a população carcerária do Rio de Janeiro, ela é bem mais expressiva, né? É um estado que tem hoje cerca de 34 mil pessoas encarceradas, com déficit de mais de 6 mil vagas no sistema prisional fluminense. Então, o problema lá é sério. E nós tivemos a preocupação de irmos ao Rio de Janeiro, conversar com um colega promotor de justiça, que muito bem nos recebeu lá, o colega doutor Tiago Joffre, para, primeiramente, a troca de experiências, né? Como é uma promotoria nova aqui no nosso estado, nós vamos ao Rio de Janeiro ver como é a dinâmica do trabalho do colega, né? Quais são os procedimentos que eles adotam como prioridade, porque nós sabemos que nessa área prisional, né, há uma gama, há uma complexidade de problemas enormes. Nós não podemos também perder o foco do nosso trabalho, não é? E lá nós tivemos uma experiência muito rica, né? Podemos trocar experiências, né, dados, observar a logística do trabalho e a dinâmica do trabalho do colega ali do Rio de Janeiro. Que ações e experiências desenvolvidas lá no Rio de Janeiro o senhor pretende implementar na Paraíba? Na verdade, nós fomos observar os procedimentos, né, que eles adotam lá no Rio de Janeiro. Logicamente que nós temos que nos adaptar à nossa realidade, não é? A realidade do estado da Paraíba não é a realidade do estado do Rio de Janeiro, né? Lá eles têm, para você ter uma ideia, só de promotorias de execução penal, né, o estado do Rio de Janeiro tem 12 promotorias especializadas em execução penal. A própria Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, ela possui uma equipe, né, altamente qualificada, né, já tem um know-how naquela área, já tem toda uma gama de procedimentos, né? Eles têm um contato maior com o próprio Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. E, não obstante, nós não temos essa estrutura ainda aqui, mas nós estamos buscando aí melhorar e adotar procedimentos que condizam com a nossa realidade. Por exemplo, para ser mais específico em relação ao seu questionamento, nós estamos vislumbrando aí, é uma coisa que começamos agora, desenvolver um projeto na área de trabalho do preso. Como o senhor avalia a atual situação do sistema prisional paraibano? Olha, essa pergunta me foi feita na Rádio CBN e eu vou trocar aqui o vocabulário que eu usei lá. Lá eu falei que o sistema estava... E isso não é novidade, Bruno, eu acho que todos sabem que nosso sistema prisional do Estado, ele não é diferente do sistema prisional do Brasil, que é um sistema totalmente deficitário, né? E eu vou importar uma palavra, um termo da psicologia. Hoje eu vejo o sistema prisional aqui como um sistema disfuncional. E o que é que eu quero dizer com isso? É um sistema que você chega lá, você vê as coisas acontecendo, não é? Mas assim, a logística, não é? As estruturas dos presídios, não é? A forma com que é tratado esse tema carcerário, não é? Com relação à aplicabilidade da própria lei de execução penal, ela não funciona como era para funcionar, ela é disfuncional. Vou dar um exemplo prático para você.
E aí é um projeto que nós temos em mente, em nível de desenvolver para o futuro, e esperamos nós, em parceria com a própria SECAP aqui no Estado, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Cidadania, o projeto que nós pensamos é atuar para evitar... O problema hoje do Brasil é a superpopulação carcerária. Então, o que é que nós podemos fazer? Não há mágica a fazer. Nós não vamos resolver esse problema da noite para o dia. Então, nós vislumbramos um projeto em cima do trabalho do preso. Mas só para exemplificar, quando eu falo disfuncional, que todo promotor, todo juiz, todo jurista sabe que o trabalho é um direito do preso, mas as pessoas se esquecem, e há um pouco de confusão nessa área, e isso é trazido pelo próprio artigo 31 da nossa lei 7.210 de 84, que é a nossa lei de execução penal, o trabalho é uma obrigação do preso. E assim, é bom que a gente toque nesse assunto, desenvolver um tema, desenvolver uma discussão acerca do trabalho para que nós possamos, no futuro, apresentar um projeto, né, de trabalho, de melhorar as condições, de ampliar os convênios que nós temos com relação ao trabalho da população carcerária, porque para tirar também um pouco do tabu, para tirar um pouco do preconceito que existe. Porque muita gente acha assim, mas você não pode ter o trabalho forçado. Trabalho forçado, ele é expressamente proibido pela nossa Constituição Federal. Mas o trabalho por parte da Lei de Execução Penal é um trabalho legalizado. O trabalho está previsto como uma obrigação do preso, no artigo 31 da Lei de Execução Penal. Ou seja, são duas coisas diferentes. O trabalho, que é uma obrigação do preso, e o trabalho forçado, que é outra coisa que não tem nada a ver. Para finalizar a nossa entrevista, em que situações o cidadão pode recorrer à tutela coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos e como fazer isso? Essa promotoria, na verdade, o atendimento ao público, como eu falei, ela foi criada pela Lei 10.418, né, de janeiro de 2015, e regulamentada as suas atribuições pela resolução do Colégio de Procuradores aqui do Ministério Público do Estado, 001/2015. Ela trata de diferenciar, ela especifica nos seus artigos, né, as suas atribuições. E esse atendimento ao público, esse atendimento que é dado ao público, ele permanece com as demais promotorias de execução penal, as promotorias criminais da execução penal aqui em João Pessoa. Promotor, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.